Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 18 de agosto de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje estamos na lição de número 230, que declara: agora quero buscar e achar a paz de Deus. Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Muito bem. Vamos ler, antes de ler a lição, vamos ler o texto que nos concerne nessa parte do livro de exercícios, que é o perdão. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado. E, nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. O que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus passa então a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. O pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão, o que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. O perdão, por sua vez, é quieto, e na quietude nada faz. Não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha, e espera, e não julga. Aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Ele já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles a quem ele salvou, cuja inocência, cuja pureza ele vê e a quem honra como o Filho de Deus. A lição de hoje é a última do tema O que é o perdão e é a lição 230. Amanhã começamos o tema O que é a salvação. A lição 230 declara: agora quero buscar e achar a paz de Deus. Na paz fui criado, e na paz permaneço. Não me é dado mudar o meu ser. Quão misericordioso é Deus meu Pai, que ao criar-me me deu a paz eterna. Agora peço apenas para ser o que sou. E isso pode ser negado a mim, se é para sempre verdadeiro. Pai, busco a paz que me deste na minha criação. O que foi dado então tem que existir agora, pois a minha criação foi a parte do tempo e ainda permanece além de qualquer mudança. A paz em que o teu filho nasceu em tua mente ainda brilha, inalterada. Eu sou como me criaste. Basta que eu te invoque para achar a paz que me deste. Foi a tua vontade que a deu ao teu filho.
Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Lição 230 para ser praticada no dia 18 de agosto. Tá bom? Vamos agora passar então para a leitura do nosso livro-texto, né? Ele mais uma vez, ele não dá um propósito para a lição, tá bom? Ele não dá um propósito para a lição, então eu vou trazer para vocês o propósito que eu acho que a lição tem. Eu acho que essa lição tem 2 propósitos. O primeiro é nos lembrar que Deus é paz, né? Que Deus é amor e que Deus é paz. Então Deus está nessas frequências celestiais, né? Paz, amor, etc. Iluminação, né? E nos lembrar que nós viemos dessa paz, que essa paz é a nossa verdadeira natureza, constitui a nossa verdadeira natureza, não é? Então, viemos dessa paz, essa paz é a única paz que existe, que é a paz de Deus, a gente já viu isso, e encontramos essa paz de Deus inexoravelmente. Por que inexoravelmente? Porque se essa é a minha verdadeira natureza, então, obviamente, eu tenho que encontrar esta paz dentro de mim, ok? Comentário. Na paz eu fui criado e na paz eu permaneço. Jesus, em seu curso, nunca se cansa de nos lembrar que nós permanecemos como Deus nos criou. Ele repete isso tão frequentemente porque, obviamente, nós não acreditamos nisso. Nós podemos acreditar que Deus nos criou em paz. Então, de fato, poderíamos acreditar que fosse de outra forma? Um Deus de amor teria nos criado em dor e agonia, no tumulto e na confusão, no conflito e na luta? Então, a primeira sentença, realmente ela não é um problema para nós. Nós podemos aceitar que Deus nos criou em paz. O problema surge em nossas mentes com a segunda sentença. E na paz eu permaneço. Muito simplesmente nós não acreditamos nisso. De fato, nós estamos firmemente convencidos de que nós conhecemos uma outra forma, né? Nós sabemos que isso é de outra forma. Que isso estaria errado. Eu não permaneço na paz, coisa nenhuma. Eu passo o dia inteiro querendo criar confusão. Como assim eu permaneço na paz, né? Aí é que tá o pulo do gato da lição. Talvez nessa manhã, eu tenha sido perturbado por alguma coisa que aconteceu no dia de ontem. Ou que eu tenha estado preocupado com algo que poderá acontecer no dia de hoje ou na próxima semana. Eu posso olhar para trás em toda a minha vida e ver que, na minha experiência, eu tive muito pouca, se alguma, paz. Podemos todos dizer isso, né? Podemos todos dizer isso. Pelo menos com relação a uma fase da nossa vida anterior a gente achar um caminho espiritual, não é? Eu estava com uma aluna hoje pela manhã e ela estava comentando que a vida dela, de 4 anos para cá, desde que ela encontrou um curso em Milagres, e está comigo há 3 anos, encontrou o curso há 4, está comigo há 3, está conosco, né, há 3, a vida mudou completamente. A vida mudou completamente. Em alguns dias, parece como se a vida estivesse conspirando contra mim para roubar a minha paz. É como se, na maioria dos meus dias ocupados, raramente eu tenha um momento de paz. Então, como eu posso aceitar este pensamento? Na paz eu permaneço. Parece ser incrível para nós, inacreditável, quando o curso insiste que
Uma vez que Deus nos criou na paz, nós ainda devemos estar na paz. A criação de Deus, a minha criação, né, por parte de Deus, aconteceu. E a lição diz... vamos ler a lição em português para a gente não falar bobagem, né? Quão misericordioso é Deus, meu Pai, ao criar-me, que ao criar-me me deu a paz eterna, né? O que foi dado, então, tem que existir agora, pois a minha criação foi a parte do tempo e ainda permanece além de qualquer mudança. A minha criação, ela é eterna e se mantém na eternidade, ok? Não me é dado mudar a mim mesmo, né? A minha experiência de vida neste mundo, entretanto, me diz outra coisa. A questão é, em quem, né, eu irei acreditar? Na voz de Deus ou na minha experiência? Uma das duas deve ser falsa. E realmente é de enlouquecer. Até mesmo considerar que a minha inteira experiência deste mundo tem sido uma mentira, um equívoco e uma alucinação. Mas qual é a alternativa? Eu vou acreditar, em vez disso, que Deus é um mentiroso? Vou acreditar que a sua criação foi falha e capaz de corrupção? Devo acreditar que tudo aquilo que Deus desejou para mim foi sobrepassado, sobrepujado pela minha própria vontade independente? Sim, mas é nisso que eu devo acreditar se eu insistir que eu não estou em paz neste exato momento. Se Deus não é um mentiroso e se a sua criação não é falha, então deve ser verdade o fato de que a minha mente me enganou e manufaturou uma vida inteira de experiências falsas. Se eu estou disposto a ouvir, se eu estou disposto a ouvir, então isso não é assim tão estranho quanto pode soar num primeiro momento. De fato, se eu simplesmente observar a minha mente, eu posso pegar essa paz, né, no ato exato de fazer isso, né, observar a minha mente. Eu posso observar e observar como eu vejo aquilo que eu espero ver. Eu posso notar o quão diferentemente as pessoas percebem os mesmos eventos. Eu posso me lembrar das vezes em que eu estava quieto e que seguramente eu compreendia as coisas com clareza, apenas para ter toda essa situação virada de cabeça para baixo, devido a algum fato do qual eu não estava ciente. Eu preciso apenas olhar o sol nascer, se mover ao longo do céu e se pôr para tomar consciência de que a minha percepção é falha. Não é o sol que está se movendo, sou eu, à medida em que a terra se move. Quando a noite chega e o sol se foi, na minha percepção, o sol está brilhando. Apenas foi o meu mundo que se virou, que se virou, né? Virou o rosto, se virou de costas, né? Para a luz do sol, é verdade, né? Porque o sol está brilhando lá no Japão, né? Enquanto a noite aqui no Rio de Janeiro, ou não sei onde você está, é dia em algum outro lugar.
né? Muito bem. E se a minha aparente falta de paz não significar aquilo que eu penso que ela significa? E se a paz de Deus nunca tiver me deixado, mas estiver brilhando, permanecer brilhando, enquanto eu virei de costas para ela? Num instante santo, eu posso descobrir que essa é a verdade. Simplesmente me afastando, né, dessa crença louca de que eu não tenho paz, eu posso descobrir a paz de Deus brilhando em mim agora. Então, como é que eu alcanço a paz de Deus? Eu alcanço a paz de Deus justamente me voltando para dentro. O problema é que, efetivamente, eu busco a paz de Deus nas coisas do lado de fora. Então, quando as coisas do lado de fora estão muito bem, eu fico muito bem e em paz. Quando as coisas do lado de fora não saem do jeito que eu queria, eu fico muito nervosa e aparentemente perco a minha paz, não é? Porque, na verdade, o que eu chamo de paz, a paz que eu obtenho aqui desse mundo, não é paz, de forma nenhuma. O que eu estou chamando de paz é eu me sentir feliz porque um desejo meu foi realizado. Mas é algo que vem de fora. Então, na verdade, é uma alegria momentânea, né? A realização de um desejo me traz uma alegria momentânea, né? Então, vamos supor que eu tenha ganhado aí o bônus de final de ano da minha empresa, né? E aí, vamos supor que eu tenha ganhado 200 mil reais. E aí eu falo assim, poxa, eu vou comprar o melhor carro que eu puder com esse valor, porque eu mereço, e o meu carro já tá antigo, e eu quero um carro zero, e eu quero o carro mais bacana que eu puder comprar. Então eu vou lá e compro o carro dos meus sonhos, que cabe no meu orçamento de 200 mil reais. E durante algumas semanas eu vou ter uma alegria, uma paz, uma felicidade, um prazer inomináveis com aquele carro. Mas não vai passar disso. Não vai passar disso. Não se enganem. Então isso não é paz. Paz é outra coisa. Ah, eu fiquei em paz quando eu descobri que aquele cara que eu estava afim de mim também. Eu vou ficar com o cara, por algumas semanas eu vou ficar apaixonada, e se eu não tiver paz interna, em algumas semanas, alguma idiosincrasia lá do comportamento do seu fulano vai começar a aparentemente me tirar a paz. Não é verdade? Nossa, não aguento a maneira como ele mastiga. Não é assim que a gente faz? Né? Não, mas olha só. Ele fazia tudo o que eu quero, agora não faz mais. Ele fazia tudo que eu quero, agora ele não faz mais. Como assim? Não estou em paz. Né? Aí o que o meu ego vai começar a fazer? Vai começar a torcer as coisas, a dar um jeito de manipular a realidade para quê? Para ele voltar a fazer as coisas que ele fazia. Por quê? Porque a minha paz não está vindo de dentro. Então, gente, esse entendimento da lição de hoje, ele é muito bom. Quando a gente pratica isso, nós ficamos bem menos chatos. Mas olha como a gente fica menos chato. O que está acontecendo do lado de fora me afeta 10% do que me afetava há 10 anos atrás. Eu aprendo a fluir com o fluxo da vida. Ah, mas eu não vou mais me aborrecer? Claro que eu vou me aborrecer. Mas eu estou muito mais flexível. Eu estou muito mais aberta para aceitar a realidade tal qual ela se apresenta. Eu estou saindo da minha loucura, dia após dia.
Eu estou, a cada dia que passa, ficando menos maluca. E isso é muito bom. E eu paro de ser uma força de, digamos assim, ancoragem do sistema de pensamento do ego no planeta Terra e passo a ser uma força de ancoragem do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo no planeta Terra. Então, mesmo quando eu acho que eu não estou fazendo nada de bom para ninguém, eu já estou ancorando esse sistema de pensamento no planeta Terra. Estou ajudando a beça. Por quê? Porque eu preciso salvar o mundo de quê? Da minha mente louca. Apenas disso. Não é? Muito bem. Agora nós vamos ler o texto que é o perdão. Tá? Vamos ler aqui o comentário do texto, o que é o perdão, e ele vai comentar apenas a frase, o versículo 3 do parágrafo 5. Agora, é preciso que compartilhes a sua função e perdoe aqueles a quem ele salvou, cuja pureza, cuja inocência ele vê, e a quem honra como o Filho de Deus, eu e você. Então, há uma outra parte no perdão. Uma vez que o Espírito Santo já tenha me perdoado, e eu estou, então, executando a sua única função, agora eu devo compartilhar dessa função e perdoar, né, aquele a quem ele já salvou. Considere aquilo que já falamos sobre o caminho no qual o Espírito Santo interage conosco. Como nós podemos chegar a ele com os nossos pensamentos mais escuros. E encontrar então e descobrir então que esses pensamentos foram absorvidos e dissipados no amor do Divino Espírito Santo. E encontramos a mais profunda falta de julgamento nele, né? Sua gentileza conosco, a sua aceitação de quem somos, seu conhecimento da nossa inocência, né? A forma como ele nos honra como filho de Deus, não modificados pelos nossos pensamentos tolos de pecado. Agora, temos que compartilhar a sua função em relação ao mundo. Agora, nós temos que ser os seus representantes. Sua manifestação nas vidas daqueles à nossa volta. Para eles oferecemos a mesma gentileza, a mesma convicção da santidade interna, da qual com a qual nós lidamos, e compartilhamos também o mesmo, não é bem desprezo, né? A mesma desconsideração pelos pensamentos de autocondenação em todos aqueles que vemos, ou falamos com, ou pensamos a respeito. É o privilégio do perdão. Não, é o privilégio daquele que foi perdoado, perdoar. Então é nosso privilégio, já fomos perdoados. É nosso privilégio perdoarmos. Bonito isso, né? Aquilo que nós vemos refletido no mundo é aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos. Quando nós julgamos e condenamos e projetamos a culpa naqueles à nossa volta, nós estamos refletindo a forma como acreditamos que Deus é e pensa a nosso respeito. Quando nós experimentamos o doce perdão na presença amorosa do Espírito Santo, nós refletimos exatamente isso para o mundo. Que eu me permita, então, entrar na presença dele, do Divino Espírito Santo, permitir que ele olhe para mim,
encontrá-lo calmamente, sem fazer nada, mas simplesmente olhando para mim e esperando e não me julgando. Que eu possa escutar o Espírito Santo me contar, me contar sobre a confiança dele no meu sucesso, né? E então que eu possa me voltar e compartilhar essa bênção com o mundo, dando ao mundo tudo aquilo que eu recebi. Porque apenas quando eu compartilho aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, seguramente então isso se torna meu, né? Então dar, na verdade, como dizia a minha professora, quando eu dou, eu me lembro que eu tenho. Então, quando eu dou o perdão, eu me lembro que eu já fui perdoada, né? Que eu já fui perdoado. E isso é muito, 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 muito bonito. E muito precioso. E muito bonito para ser praticado, né? Muito bem, meus queridos. Tive uma intuição aqui de ler para vocês mais uma cartinha do Tarô Zen do Osho. E eu vou ler a cartinha O Avarento, que é o 4 de ouros, que ele chama de arco-íris, né? No momento em que você se torna avarento, fica fechado para o fenômeno fundamental da vida, a expansão, o compartilhar. Que não sejamos avarentos com o nosso perdão, ok? Lembrando que perdoar é reconhecer a essência do outro. Você não precisa continuar convivendo com uma pessoa que te maltrata. Você não precisa. Você pode perdoá-la, ficar com o seu coração limpo. Mas você escolhe não mais conviver. Essa pessoa tem uma manifestação da qual você não precisa mais para aprender nada. Mas você olha para ela com amorosidade e você pensa, nossa, puxa vida, eu já estive aí nesse lugar, né? Já estivemos. Se você não esteve nesse lugar hoje, você seguramente já esteve nesse lugar numa vida passada. Você já foi um assassino, você já foi um estuprador, você já foi um ladrão, você já foi um fanático religioso, você já foi um estelionatário, você já foi tudo, você já foi uma prostituta, né? Então, a gente pode olhar para o outro e falar assim, eu já estive nesse nível de consciência, né? E então fica bem mais fácil a gente perdoar quando temos isso em mente, tá bom? Quando você começa a se apegar às coisas, você perde de vista o alvo, simplesmente perde, porque as coisas não são o alvo, você, o seu ser interior é que é o alvo. Não uma bela casa, mas a sua beleza, não dinheiro em abundância, mas a sua riqueza. Não coisas demais, mas um ser aberto, disponível a milhões de coisas. Comentário. Esta mulher, que é uma mulher avarenta, que está segurando tudo que possui, levantou uma fortaleza à sua volta e fica agarrada a tudo o que tem, a tudo que considera o seu tesouro. Ela acumulou tanto para se enfeitar, até penas e peles de criaturas vivas, que, no seu empenho, ela de fato ficou mais feia. Esta carta nos desafia a examinar tudo aquilo a que estamos nos apegando e o que possuímos de tão valioso que precise ser protegido por uma fortaleza. Não é preciso que seja muito dinheiro na conta, nem uma caixa repleta de joias. Poderia ser algo tão simples como compartilhar o nosso tempo com um amigo ou assumir o risco de expressar o nosso amor por outra pessoa. Como um poço, igual a um poço que é selado e se torna estagnado pela falta de uso, os nossos tesouros ficam embaçados e sem proveito se nos recusamos a compartilhá-los. Independentemente daquilo a que esteja se apegando, lembre-se de que não poderá levar isso consigo. Desapegue-se e sinta a liberdade e a expansão que o compartilhar é capaz de proporcionar. Não sei por que li hoje. Alguém está precisando disso. Depois vocês me contem aí nos comentários, tá? Vou ler de novo a nossa lição para podermos encerrar o nosso vídeo. Lição 230. Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Na paz fui criado e na paz permaneço. Não me é dado mudar o meu ser. Quão misericordioso é Deus meu Pai, que ao criar-me me deu a paz eterna.
Agora peço apenas para ser o que sou. Agora peço apenas para ser o que sou. E isso pode ser negado a mim, se é para sempre verdadeiro? Pai, busco a paz que me deste na minha criação. O que foi dado então tem que existir agora, pois a minha criação foi à parte do tempo e ainda permanece além de qualquer mudança. A paz em que o teu filho nasceu em tua mente ainda brilha, inalterada. Eu sou como me criaste. Basta que eu te invoque para achar a paz que me deste. Foi a tua vontade que a deu ao teu filho. Agora quero buscar e achar a paz de Deus. Por quê? Porque quando eu busco dentro, eu estou buscando onde ela está. Não estou fazendo que nem a velhinha lá que perdeu as chaves e foi procurar embaixo de onde estava iluminado, né? Não, estou buscando onde vou achar, né? Então, basicamente, essa é a ideia para o dia de hoje, né? Nos lembrarmos que essa paz está conosco, sempre esteve conosco e jamais nos deixará. Tá bom, meus amores? Muito bem. Então, lembrando que hoje à noite teremos a nossa live do livro texto. Vamos continuar no capítulo 7, As Dádivas do Reino. E, se Deus permitir, começaremos às 19 horas. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente mais tarde.